Fala pessoal, beleza? Essa semana tá todo mundo falando da DeepSeek, que é a AI chinesa, né? Mas essa não é a AI que vai tomar seu emprego ainda. E a AI que vai roubar os empregos das pessoas ou que vai torná-las milionárias, depende do uso que a pessoa fizer a ela e a velocidade que ela se adaptar a essas novas tecnologias, é a IA vertical. Leandro, o que é IA vertical? Bom, antes da gente entender o que é IA vertical, vamos entender o que é IA horizontal, que é a IA que a gente está acostumado, que é a Siri, a Alexa, o assistente do Google, todas essas ferramentas são IA horizontal, além do ChatGPT, da DeepSeek, que também é outra IA horizontal, e elas são as mais utilizadas atualmente, as que a gente tem maior costume, que começou a usar e já está mais adaptado. Mas tem uma nova onda de tecnologia de IA que está surgindo agora, que é a IA vertical. Está surgindo agora para a gente, né? Porque as empresas, as grandes corporações já utilizavam a IA vertical. O que é a IA vertical? Enquanto as IAs que a gente está acostumado são mais generalistas e são usadas por todo mundo, então desde integrar com sistemas IoT e ligar ou desligar uma lâmpada, até responder mensagens de texto, esse tipo de coisa, ela é generalista. A IA vertical não, ela é focada em um nicho específico, focada em uma área de conhecimento e uma área de negócio específica. Então imagine que você tem uma IA específica para agricultura, ou que você tenha uma IA específica para saúde, outra para contabilidade, esse tipo de setor. E qual que é a característica dela? Ela se conecta aos bancos de dados da organização e consome os dados específicos dessa organização e por isso ela é altamente especializada. Com isso, existe a possibilidade de você substituir, por exemplo, uma empresa de contabilidade que tem lá 90 funcionários, você pode colocar uma IA vertical, focada totalmente na parte contábil, e essa IA vertical atende a demanda de praticamente todo o escritório. Você precisa de, sei lá, uma meia dúzia ou talvez 10 funcionários para fazer todo o trabalho que 90 fazia anteriormente. Essa sim tem total potencial para te tornar em um mendigo ou em um milionário. Vai depender da sua velocidade de adaptação. Então a característica mais marcante da IA vertical é essa alta especialização em um ramo específico. Por exemplo, no ramo da agricultura, ela vai saber gerenciar quanto de adubo, quanto de água, quanto de recurso ela vai gastar em uma plantação, quando é o melhor momento para plantar, baseado nos dados climáticos, dados de produção dos anos anteriores, dados do setor agrícola, enfim, tudo isso. Outro ponto, por exemplo, imagine na área da saúde. Imagine que você tem um médico que fica o dia inteiro analisando exames e definindo laudos para esses exames. E o que a IA vertical vai fazer? Ela vai acessar uma tonelada de dados e de exames que já existem como histórico, vai consumir esses dados, vai avaliar as interpretações que os médicos têm a respeito disso e, a partir disso, ela vai conseguir dar seus próprios diagnósticos e um médico de verdade vai só revisar esse diagnóstico e com isso vai ganhar muito mais tempo. Inclusive ela pode ser até mais rápida em detectar anomalias que um médico humano não conseguia detectar. Imagine o seguinte, ela tem um exame de 3 anos atrás e um exame atual. Aqui deu problema, aqui o problema estava no início e o médico humano não conseguiu detectar. A partir do momento que ele tiver acesso a vários tipos de exames desse período anterior e do período atual, ele vai conseguir determinar como daqui a gente chegou aqui. E assim ele consegue ser mais rápido, mais preciso que o humano. Outro ponto positivo é que a gente pode desenvolver IAs que vão saber priorizar quais exames devem ser avaliados primeiro. Então, se imagine que o médico tem que avaliar dezenas de exames, ela já vai fazer uma pré-triagem e já vai indicar quais o médico deve olhar primeiro e dar prioridade. O impacto da IA vertical já é visível em várias indústrias. Um deles é o software da IBM, que é o IBM Watson Health, que já faz justamente
esse tipo de trabalho, que é trabalhar com grandes volumes de dados clínicos. Ele ainda está no começo, mas já está fornecendo recomendações baseadas em evidências. Ele já consegue avaliar exatamente esse tipo de situação que eu mencionei sobre saúde. No setor financeiro, as instituições também já começaram a usar IA vertical, especialmente para detectar fraudes em tempo real. Imagine que você tem um padrão de transações e de repente surgem umas anomalias nessas transações. A IA vertical já consegue detectar isso. Um dos sistemas que faz esse tipo de análise se chama FICO Falcon Platform. Ele analisa milhares de transações e quando tem alguma anomalia, ele dispara um alerta de fraude, reduzindo percas financeiras. No ramo do varejo também já existe IA vertical. Uma dessas ferramentas é o Dynamic Yield e ele permite que o varejo adapte as demandas de acordo com o comportamento do consumidor. Ele permite que o varejista planeje promoções de acordo com o comportamento do consumidor. Ele já consegue prever mais ou menos o comportamento do consumidor e a partir disso tomar ação. Na agricultura também existe uma ferramenta de IA vertical e já está em uso, que é o Climate Field View. Essa ferramenta é usada para monitorar plantações, gerir a irrigação, gerir fertilizantes, gerir quando vai plantar, quando deve colher ou se deve acelerar o processo de colheita, porque pode ser que esteja vindo a temporada de chuva um pouco antes. Ele já consegue pegar esses dados de clima, dados de solo, dados de vários tipos de informações e contribuir para aumentar a produtividade do setor. Outro exemplo é a capacidade de usar recursos de IoT junto com o IA vertical. Então imagine que você tem todos esses dados de irrigação, todos esses dados de clima, todos esses dados de fertilizantes, qualidade do solo e todas essas coisas, e que você pode colocar um sensor lá no solo e ele avaliar em tempo real o que está acontecendo. Bom, isso já é uma realidade e já estamos caminhando para isso. Então, estamos cada vez mais próximos disso. Outro exemplo de uso na saúde para IA vertical é o projeto de tratamento usando o genoma. Ele já consegue traçar perfis a partir do seu genoma e detectar doenças que podem surgir e quais exames médicos você deveria fazer para evitar esse tipo de problema. Então é surreal. Na logística, empresas como UPS e FedEx também já estão utilizando soluções de IA vertical para otimizar rotas em tempo real, e isso inclusive o próprio Waze já faz, né? Embora não utilize necessariamente IA vertical, mas ele já faz isso, que é calcular a rota dinamicamente para otimizar o ganho de tempo e acelerar o processo de entrega. Alguns desafios que eu vejo para IA vertical é a necessidade de um grande volume de dados, ou seja, para ter uma solução muito específica e altamente especializada, a gente vai precisar de dados, de um volume cada vez maior de dados, para conseguir treinar essa IA. E além disso, ela vai precisar de atualização frequente. Imagine uma IA vertical focada em contabilidade, um país igual ao Brasil, em que cada estado tem uma regra de tributação, cada município tem as suas regras específicas, existem isenções para alguns tipos, existem regras de tributação, enfim. Às vezes tem regras que sobrepõem umas às outras e contradizem umas às outras e que todo mês os contadores têm que estar adaptando para poder aprender a lidar com isso. Então, um país igual ao Brasil é complexo você pensar em uma solução de IA vertical que consiga se adaptar na velocidade que o Brasil muda. Inclusive, eu acho que a Receita vai ser um dos primeiros a usar isso, se já não estiver usando, né? Para poder analisar os nossos dados e cruzar os nossos gastos, cruzar o que a gente posta nas nossas redes sociais, comparar essas coisas para poder calcular a tributação. E outro problema que eu acho que vai acontecer é a resistência organizacional. Então, imagine que você sabe que está sendo implantada uma IA na sua empresa e você sabe que isso vai causar a demissão de 90% dos funcionários. Isso certamente vai causar a resistência das pessoas. O futuro da IA vertical, como eu já comentei, é justamente a integração com o IoT,
Outro ponto que pode acontecer é a integração com biotecnologia. Eu acho que biotecnologia é o próximo ponto, né? A gente está caminhando para cada vez mais integrar homem e máquina, e tá aí a Neuralink do Elon Musk provando cada vez mais que a gente está caminhando nessa direção. Enfim, é um campo totalmente inovador e que vai trazer retornos em todos os setores, seja financeiro, seja agrícola, seja saúde, seja qualquer que seja o departamento, ela vai trazer inovações. Então a gente tem que ficar ligado e aproveitar as oportunidades que isso vai trazer para a gente. Beleza, pessoal? Então é isso. Acho que enquanto está todo mundo preocupado com o DeepSeek e com o ChatGPT, essa é a verdadeira IA que pode finalmente nos tornar milionários ou mendigos. Bom, pessoal, eu estou mudando aqui de fase no canal, estou reestruturando o canal, tem alguns vídeos agendados ainda de tutoriais, mas de agora em diante eu quero fazer vídeos mais trocando ideia com vocês e dialogando e passando a minha opinião sobre o que eu penso das coisas, e mais como um colega de trabalho, ou como um amigo, ou como um irmão mais velho que pode compartilhar as experiências que já teve no mercado com alguém que está começando, com alguém que está na mesma etapa de carreira e que quer trocar ideias. Então, deixe seus comentários, diga o que você pensa a respeito, e é isso. Até o próximo vídeo.